Boa noite, minha Paraíba. Hoje é segunda-feira e tem frente a frente aí pela sua TV Arapuã Band. A gente começa a partir de agora mais uma edição. O meu convidado de hoje ficou nacionalmente conhecido quando coordenou a força-tarefa da Lava Jato aqui no Brasil. Deltan Dallagnol, ex-procurador da República, ex-deputado federal, não tem um nome raro que ele tem, mas ficou muito comum em função dessas discussões todas aqui no Brasil. Ele está aí talvez na terceira fase ali da sua trajetória pública, depois de ter sido procurador da República, deputado federal e agora como embaixador do Partido Novo, fazendo e cumprindo aí agendas políticas e eleitorais aqui no Brasil. Na última sexta-feira ele esteve em João Pessoa, cumprindo a agenda aqui em defesa de candidatos do partido aqui no estado da Paraíba, reservou um tempinho para bater um papo com a gente. É essa conversa que você acompanha a partir de agora no Frente a Frente. Deltan, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui à Paraíba e ao Frente a Frente. Obrigado pela sua presença na noite dessa segunda-feira aqui. Eu que agradeço, Luiz. A honra tremenda estar com você, não só frente a frente com você, mas frente a frente para conversar com todo o público aí aqui da Paraíba, João Pessoa, Campina Grande. Grande abraço a todos, que a gente possa falar sobre o que acontece com o Brasil, como que a gente enfrenta os problemas da corrupção, dos abusos judiciais e como que a gente pode construir nessas eleições uma Paraíba e um Brasil melhores. Mas você vê que eu cravei já a terceira fase da sua trajetória pública, né? Quero falar sobre ela, mas antes, Deltan, certamente quem está nos acompanhando agora deve estar, nosso público do Frente a Frente, deve estar parte dele dizendo como é que Luiz Torres traz esse cara aí para dar entrevista hoje no Frente a Frente. E parte de um público certamente está dizendo assim, poxa, Luiz Torres hoje trouxe um convidado de peso para debater no Frente a Frente. O que se traduz nessa divergência, nesse racha que o Brasil convive e que certamente você consegue ser reflexo disso. Aos que amam Deltan Dallagnol e admiram e aos que odeiam e rejeitam Deltan Dallagnol. Como é que você pessoalmente consegue conviver com isso? Como tem sido conviver com isso desde a época da Lava Jato, andando o Brasil todo, Deltan? Luiz, a gente anda o Brasil e eu não vejo essa face das pessoas que não gostam da gente. Eu não sei se é por uma questão de amostra, uma questão amostral, porque Curitiba apoia a Lava Jato. Curitiba tinha me colocado como favorito para a corrida, para a campanha de prefeito de Curitiba. Eu não sei se é porque nos aeroportos você tem uma determinada classe social que apoia mais a Lava Jato, que é mais votadora da direita. Eu não sei o porquê, ou porque às vezes as pessoas que não gostam não vêm nos abordar, mas o que eu encontro quando eu ando pelo país é um carinho das pessoas, é um abraço, as pessoas pedindo para tirar foto, as pessoas vindo e dizendo, olha, eu apoiei, você apoia, eu fiz uma doação, eu fiz um Pix para você, ou na campanha eleitoral, ou quando teve a condenação para indenizar Lula, e as pessoas demonstrando seu apoio, mas não especificamente em relação a mim. Eu acho que o que me une a tantas pessoas são as causas que a gente defende. A causa da justiça, do combate à corrupção, da defesa das liberdades e os valores cristãos que nos unem. Agora eu estou aqui hoje aberto. Não deixe de participar aí, de mandar sua mensagem, internet. A gente quer ouvir as pessoas e eu estou aqui de peito aberto para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter. Ou seja, ao longo você está dizendo que pessoalmente você tem tido um retorno de manifestação muito mais positiva nesse sentido. Mas você compreende que o Brasil é um país hoje com essa divisão e de extremos, inclusive. Sim, eu fui recentemente à USP. As pessoas falaram, Deltan, você está indo à Cova dos Leões. A USP é um lugar de esquerda. E eu fui lá debater com um advogado daqueles garantistas que criticava a Lava Jato. E eu fui de peito aberto. E eu cheguei lá e tinha aplausos, tanto quando a pessoa que era o Pier Paolo Bottini, que acusava a Lava Jato, falava, e tinha aplausos quando eu falava. E no final fiquei surpreso, porque eu esperava o ambiente hostil e teve uma fila de alunos para tirar foto comigo. Ou seja, muitas pessoas vão derrubando as barreiras, vão entendendo onde está o nosso coração e que tudo o que a gente fez desde o começo até hoje foi por amor e em serviço às pessoas. Tudo foi movido por amor a Deus e amor das pessoas, pelos valores cristãos que nos guiam. Então, existem muitas narrativas por aí. O meu objetivo é, me colocando cara a cara, face a face com você, com os paraibanos,
derrubar talvez algumas barreiras que vocês possam ter e trazer vocês para lutar dentro desse time que luta por honestidade, por competência e por boa gestão na política para servir bem os brasileiros. Você teve noção na época do início, e como atuação de procurador da República, do tamanho que era a Lava Jato, do tamanho que aquilo ia dar para o Brasil e do tamanho que você teria no Brasil? Você tinha noção daquele começo ou não? Não, noção nenhuma, Luiz. Quando a gente foi chamado para trabalhar na Lava Jato, eu fui chamado para coordenar, a polícia veio insistir que eu fosse, a Receita veio insistir que eu fosse o coordenador da Lava Jato, porque eles conheciam o meu histórico de trabalho. Eu já tinha mais de uma década de trabalho como procurador da República, um trabalho sólido, respeitado pelos meus pares e pelas outras instituições. E eles vieram me convidar para um grande caso, que era um caso de lavagem de dinheiro envolvendo doleiros, que a gente chama de lavadores de dinheiro profissionais. E a gente sabe que doleiro lava dinheiro para o tráfico de drogas, para o crime organizado, para corruptos, mas a gente não tinha ideia daquilo que a Lava Jato ia se tornar. Ela ia se tornar uma operação que revelou a grande corrupção brasileira e que colocou os grandes bandidos do Brasil atrás das grades. Mas naquele momento eu só sabia que era uma imensa montanha de trabalho, que eu ia ter muito trabalho e provavelmente mais uma frustração. Afinal de contas, na minha vida, na minha carreira, o que eu descobri é que as engrenagens do sistema de justiça estão ajustadas para não funcionar contra os poderosos. Olha, isso já é uma leitura. Você já tinha essa dificuldade e essa atuação e você fala por procuradores e promotores do país como um todo. Sim, por exemplo, aqui o Otávio Neto é um promotor que é referência não só para Paraíba, mas é referência para todo o Brasil. Otávio Neto é um promotor de justiça que luta contra a corrupção, atua na Operação Publicano, atua na área de improbidade administrativa também. É alguém que é referência para todo o Brasil na atuação que ele faz. E se você chamar ele para conversar aqui, se é que ele vier dar uma entrevista, porque hoje existe um ambiente de perseguição contra quem combate a corrupção, mas se ele um dia vier aqui, ele vai falar das frustrações que ele tem. E eu viajei o Brasil na época da Lava Jato e por todo lugar aonde eu ia, eu ouvia dos promotores de justiça, dos procuradores da República, a frustração que eles tinham, porque quando você luta contra os grandes bandidos, o sistema se blinda, o sistema se protege, e quando os casos chegam ao Supremo Tribunal Federal, é aquilo que a gente viu no seriado O Mecanismo ou ainda naquele filme que retratou a Lava Jato. Quando chega ao Supremo Tribunal Federal, aqueles presos corruptos dentro das celas, eles comemoram, eles dizem: chegou ao Supremo, vamos ser solto. Essa, infelizmente, é a verdade no Brasil. Antes da Lava Jato, você está falando que antes da Lava Jato, uns 10 anos, então, um pouco mais de 10 anos, já com atuação como procurador da República. Que caso maior você tinha pego antes da Lava Jato? Você consegue registrar isso, Delton? Sim, eu atuei em várias grandes operações. Um ano depois de eu entrar, eu atuei descobrindo mais de 70 gafanhotos que comiam não as plantações da Paraíba, não as plantações da Grande Pato Branco, cidade de onde eu venho, internacionalmente conhecida como White Duck City, nossa grande metrópole. Mas esses gafanhotos, eles comiam a folha de pagamentos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Era um grande esquema de funcionários fantasmas. Depois de 10 anos passados, não conseguimos recuperar um centavo nem por nenhuma pessoa. O sistema se protegeu. Os casos começaram a tramitar no foro privilegiado, subir, descer, até que eles prescreveram. Ou seja, a prescrição é quando um caso demora tanto tempo na justiça e se ele não for a um fim, depois de tanto tempo, ele vai pelo ralo. Os crimes são cancelados. Esse é um grande absurdo, porque os casos no Brasil nunca chegam ao fim, porque a gente tem 4 instâncias e infinitos recursos. Tudo prescreve. Um ano depois, atuei em outra grande operação que se chamou Caso Banestado. Fizemos os primeiros grandes acordos de colaboração premiada da história do Brasil. Acusamos mais de 680 pessoas por crimes graves. Se passaram 10 anos, foram punidas pouco mais de 10 pessoas, basicamente os colaboradores da justiça, aqueles que tinham que ter uma pena reduzida em relação aos demais. Só que dos demais ninguém foi punido. Um ano depois, atuei em outro grande caso de corrupção chamado Operação Sandal, e nesse caso nós condenamos pessoas, inclusive por corrupção, a mais de 40 anos de prisão. Só que se passaram 10 anos, o que aconteceu? Igualmente os casos prescreveram. Eu atuei em casos contra traficantes internacionais de droga, Fernandinho Beiramar, contra o crime organizado. Esses casos a gente conseguia punir as pessoas, mas não quando você chegava ao topo da pirâmide brasileira, aos grandes políticos que são os que mais geram danos, os que mais nos roubam. Então eu decidi mudar de trincheira, fui um ano estudar em Harvard, uma universidade que expandiu meu horizonte, me permitiu conhecer um sistema de justiça que funciona, e aí eu volto ao Lava Jato, 12 anos depois do meu ingresso no Ministério Público,
e eu sou convidado para trabalhar nessa grande operação. Deltan, mas isso que você está falando, essa história que você está trazendo toda assim, de certa forma, é extremamente desestimulante para os órgãos de controle que atuam no combate à corrupção. Você entende, você está falando, o sistema ele está preparado, né, para interromper avanços no combate à corrupção. Exato. Você acha que no Brasil tem ali um ciclo daquele, assim, em alguns momentos há uma liberação maior do combate à corrupção, em outros momentos você endurece, e aí o sistema vai de acordo com esse sentimento, endurecendo leis e afrouxando leis nesse sentido, ou é uma linha só de sistema montado, segundo você, preparado para evitar o combate à corrupção? É uma linha só. Sempre foi assim no Brasil. Para você ter ideia, nós tivemos o mensalão como um ponto fora da curva, por quê? Porque a sociedade toda ficou indignada, a imprensa toda cobriu, não tinha como ser diferente. Certo. Inclusive, uma jornalista ouviu um ministro do STF no restaurante dizendo: olha, a gente tem que liberar o Dirceu, mas a imprensa está em cima. Ou seja, não teve como eles fazerem diferente. Aí a população foi às ruas em junho de 2013 e por conta disso o Congresso Nacional apoiou a Lei de Organizações Criminosas e a Lei Anticorrupção que a gente tanto usou na Lava Jato. Ou seja, foi um erro do sistema. Foi um erro de código do sistema, que a aprovação das forçou, leis. a opinião pública forçou. Exatamente, a opinião pública forçou e eles não tinham ideia de aonde a gente ia chegar com aqueles instrumentos legais. Aí, no ano seguinte, em 2014, a gente usou aqueles instrumentos com toda a força, a população foi às ruas e aí o sistema político não tinha como se blindar. Lembram daquela famosa frase do Sérgio Machado conversando com um grande político de Brasília, em que esse grande político falava assim: a gente tem que estancar a sangria. Era o Romero Jucá falando, do PMDB. Nós temos que estancar a sangria. Precisamos fazer um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Sempre assim. A sangria seria a fiscalização excessiva. A sangria era os políticos indo para a cadeia pela corrupção que eles praticavam. Essa é a grande verdade. E eles queriam estancar a Lava Jato de todo jeito. Só que eles não conseguiram, porque a população estava nas ruas. E o que eles não conseguiram naquele momento, eles começaram a fazer a partir de 2019. Aí você está falando que era uma linha só, mas que há concessões ou endurecimentos de acordo com o movimento da própria opinião pública. Nesse momento agora, como é que você avalia esse momento agora? É um momento do sistema estar se protegendo? A gente tem acompanhado algumas leis desde o fim da segunda instância, mas também agora recentemente está lá no Congresso, inclusive, a lei que prevê o fim da delação para os presos, né? Primeiro eu lhe pergunto sobre essa lei especificamente. A Lava Jato foi também, assim, tem um corpo de delação forte nesse sentido. E se esse é o momento, é uma fase de contra-combate à corrupção? Totalmente. Nós vimos a partir de 2019 o Supremo Tribunal Federal acabar com a prisão em segunda instância. Sem prisão em segunda instância, eu vou ser franco com vocês, nenhum bandido graduado nunca vai para a cadeia. Os que podem pagar grandes advogados, os colarinhos brancos, eles não vão responder pelos seus crimes no Brasil. Olha o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, condenado em várias instâncias e está lá no Rio de Janeiro, fazendo rolê no Rio de Janeiro, livre, leve e solto. Por quê? Porque nós somos o único país do mundo com 4 instâncias. Nós temos o judiciário mais caro do mundo e, ao mesmo tempo, ele não entrega. É a 8ª justiça criminal mais ineficiente, a pior, 8ª pior do mundo. Nós temos infinitos recursos. Luiz Estevão desviou mais de 3 bilhões de reais e ofereceu 36 recursos. 36, sem contar habeas corpus. Não tem como acabar. Não tem como acabar em favor da sociedade. Tem como acabar, sim, com a prescrição em favor dos bandidos. Essa é a grande realidade. E além de destruírem os instrumentos de combate à corrupção, como a colaboração premiada, que a lei alterou, a prisão preventiva, a lei alterou para tornar mais difícil, veio uma lei de abuso de autoridade para colocar uma espada sobre quem combate a corrupção. Nós tivemos ainda a mudança pelo Supremo Tribunal Federal de qual é a justiça que investiga e processa a corrupção política. Era a Justiça Federal, sempre estava funcionando ali na Lava Jato, na Justiça Federal. Aí o que eles decidem? Vamos colocar na Justiça Eleitoral. O Supremo decidiu isso. Só que a Justiça Eleitoral nunca na história mandou um bandido para a cadeia. E mais, olha o que eles fizeram, olha a loucura que eles fizeram. Eles permitiram que a nova decisão que estabeleceu como responsável a Justiça Eleitoral fosse aplicada para o passado. E quando eles mudam essa regra que a gente chama de competência, de distribuição dos processos, isso permite que você anule os casos passados. Aí eles anularam o caso do Eduardo Cunha, o caso Passadina, que envolveu cooperação com 5 países para punir os corruptos, anularam o caso Palocci Vacari, anularam o caso do Paraná, envolvendo um político corrupto, acusado por corrupção no Paraná,
anularam várias operações, afetou inclusive a Operação Publicano aqui na Paraíba. Por quê? Porque eles mudaram a regra do jogo e aplicaram no passado. E que nem o juiz no final lá do jogo, apitar o jogo, dizer, olha, tá 3-2 para um time, mas os 3 gols foram de pênalti, agora não vale mais gol de pênalti, derruba os gols e muda o resultado da partida. É o que o Supremo fez em favor dos corruptos. Se eles quiserem, com base simplesmente nessa mudança de regra, eles anulam a Lava Jato inteira. Porque desde o começo, a corrupção já era política. Uma parte do dinheiro ia para as campanhas eleitorais. Essa é a grande verdade. Agora, não basta para eles derrubar as regras. Eles passaram a perseguir quem combate a corrupção. Olha o que aconteceu com o juiz Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, está afastado. O procurador que coordenou a Lava Jato do Rio de Janeiro, está afastado. Os juízes que atuam na Lava Jato foram recentemente afastados por uma decisão do CNJ. Vocês consideram também dentro dessa lista de injustiça, claro, claro. Perseguidos por isso? É claro, o sistema está perseguindo quem combateu a corrupção, para que ninguém mais no futuro ouse combater a corrupção. Deixa eu te dar outro exemplo. Quantas entrevistas você ouviu agora nos 10 anos da Lava Jato que vieram de juízes e promotores que atuaram na Lava Jato? Nenhuma. Pode pesquisar aí, não tem nenhuma. Por quê? Porque existe um ambiente de vingança contra quem combate a corrupção. Ninguém deu uma entrevista nesse país que, em tese, está lá na Constituição liberdade de expressão. Nenhum juiz, nenhum promotor deu uma entrevista, mesmo procurados pela imprensa, nos 10 anos da Lava Jato, por medo, porque o sistema está combatendo quem combateu a sua corrupção. Agora, você se arrepende de algum movimento que você fez, algum método que você aplicou durante a Lava Jato? A Lava Jato ela foi uma operação que atuou dentro da lei, com instrumentos legais. A questão é, o que deveria ter sido diferente? A gente podia, talvez, ter virado mais noites, ter trabalhado mais finais de semana, talvez chamar mais gente, mas várias decisões e recursos humanos não dependiam da gente. O que a gente tinha que ter feito era avançado mais rápido, a gente fez tudo o que a gente podia. Mas o que a gente descobriu é que a gente dobrou a vara da corrupção no Brasil, mas não quebrou. E ela voltou com toda a força e está reconcheteando. E quem perde com isso são os brasileiros. Por isso que a gente decidiu dar esse passo de sair da justiça e para a política, para que a gente possa fazer a mudança onde ela precisa ser feita. Pronto. E eu quero pegar exatamente essa história de você. Olha, a gente tentou quebrar a vara da corrupção, não conseguiu, ela voltou. Muito desse retorno e de leis que foram aprovadas pós-Lava Jato ou pós-Vaza Jato, toma a Lava Jato como uma justificativa para dizer, olha, vamos corrigir porque a Lava Jato fez aquilo, né? Desde a história da segunda instância, desde a história da própria delação, muitos presos da Lava Jato apontaram que foram pressionados, presos e foram ameaçados dentro das celas. Não teve isso aí, não. Não teve. Na Lava Jato não, tem agora no Supremo. Sim, mas eu tô falando assim, eles falaram, não tô dizendo Não, mas nem eles falaram. Não, o Marcelo da Odebrecht faz referência de que familiares foram, enfim, pressionados nesse sentido. Olha as delações deles, eles estão lá rindo, no ambiente, assim, dando risada, falando, olha, a gente corrompeu assim, corrompeu assado. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado, hipocrisia. Os caras rindo, delatando, falando com os melhores advogados mais bem pagos do país. Mais de 80% das colaborações premiadas foram feitas por réus soltos que nunca foram presos. E eles falam que a Lava Jato pressionou para colaborar. Não! A Lava Jato prendeu as pessoas porque tinha os requisitos da prisão. Porque aquelas pessoas nos roubaram por décadas, porque tinha compromissos de propina pendente. É a mesma coisa com uma pessoa que mata 10 pessoas. Você prende, senão ela vai matar a 11ª enquanto o processo está acontecendo. Veja o Dirceu. Ele ficou solto durante o mensalão. Sabe o que aconteceu? Enquanto o mensalão estava rolando, ele estava recebendo propina do Petrolão. Essas pessoas têm que ser presas. Eles roubam o país, eles matam as pessoas nas filas dos hospitais, nas escolas, nas estradas esburacadas. A prisão preventiva, ela não pode caber só para o bandido de rua. Tem que caber para o grande bandido que faz mais mal do que o bandido de rua. Essa é a grande verdade. A gente aplicou a lei igual para todos. Diferente do que a gente vê no Supremo hoje. Hoje o Supremo está prendendo pessoas por mais de 6 meses, por mais de 1 ano. E por que as prisões do Supremo são abusivas e as da Lava Jato não eram? É simples. Porque na Lava Jato a gente prendia e dentro de 35 dias você oferecia uma acusação criminal. O que é absolutamente essencial para você manter de pé uma prisão preventiva. No Supremo, as pessoas estão ficando presas 6 meses, 1 ano, sem acusação, sem denúncia. Isso é um abuso completo. Não chegou nada nem parecido disso na Lava Jato, nem em nenhum outro caso do país. Isso é a maior violação dos direitos humanos que acontece desde a ditadura. E aí aqueles caras que ficavam criticando a Lava Jato por supostos excessos, eles mostram agora a sua real face. Sua real face eles queriam livrar os seus corruptos de estimação. Não era por direitos humanos, não era por democracia. Era sim para livrar os seus corruptos. Tanto que agora, com todos os abusos escancarados do Supremo,
10 mil vezes piores do que aquelas supostos abusos da Lava Jato e eles ficam em silêncio. Eu ia lhe perguntar sobre isso, na verdade até repetir uma pergunta que a gente fez sexta-feira no rádio, né, com você, se naquele momento da Vaza Jato, a esquerda apontava ali os erros da Lava Jato e a direita, de certa forma, tentava justificar. Agora a gente vê uma narrativa contrária, né? A direita está apontando ali os excessos ou eventuais excessos do ministro Alexandre de Moraes especificamente e a esquerda dizendo que não, ele estava ali, está cumprindo o seu papel como ministro do STF, como julgador, como defensor da democracia. Como é que você potencializa e faz a comparação do que seria acusação de excesso na Lava Jato e do que é de acusação de excesso por parte do ministro Alexandre de Moraes? Algumas pessoas recentemente tentaram comparar a Vaza Jato, que foi aquela revelação de supostas mensagens dos procuradores da Lava Jato, e a Vaza Toga, que a Folha de São Paulo está fazendo e revela as mensagens do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque na Vaza Jato, a origem das mensagens foram criminosos. A Polícia Federal disse, não tem como autenticar essas mensagens, essas pessoas eram estelionatários profissionais, eles tinham intenção de adulterar. Diferente do que acontece na Vaza Toga, em que as mensagens são legais, legítimas, entregues por um whistleblower. A gente usa essa expressão para chamar atenção para que pessoas que são sopradoras de apito, elas veem alguma coisa errada e elas entregam o conteúdo, as provas do que é errado de modo legal, legítimo e lícito para a imprensa ou para órgãos de apuração. É o que aconteceu agora em relação ao ministro Alexandre de Moraes. 2. Segunda diferença, quando você olha para a Vaza Jato, o veículo que promoveu a divulgação era o Intercept, um veículo de esquerda, com agenda própria, que queria livrar Lula, declaradamente. Já agora, na Vaza Toga, é totalmente diferente. É um veículo, a Folha de São Paulo, que sempre apoiou Alexandre de Moraes. Ele estava do lado do Alexandre de Moraes. Ele não tem interesse em prejudicar Alexandre de Moraes. Vamos para mais diferenças. Quando você olha para a Lava Jato, trabalharam 15 a 20 procuradores da República. Todos trabalharam e sempre disseram, tudo foi legal e legítimo. Ninguém nunca apontou um erro, um crime, um ilícito lá dentro. Já quando você olha para a Vaza Toga, as pessoas ali do próprio grupo de mensagens diziam, olha, isso aqui é errado, como é que a gente vai disfarçar? Será que vamos fazer uma notícia anônima aqui para esconder isso? Olha, isso aqui não pode vir a público. Eles mesmos reconhecem. E mais, não eram 10, 15 pessoas com diferentes visões de mundo, não. Era uma equipe liderada por uma pessoa, Alexandre de Moraes. Era uma visão de mundo, era uma pessoa. Quando você olha para os fatos da tal da Vaza Jato, eram fofocas, querendo bancar de escândalo, eles desvirtuavam. O único fato que teve apuração foi uma acusação de que a gente teria investigado os ministros do STJ, ilegalmente, usando os sistemas da Receita. Só que, no sistema da Receita, tudo fica registrado, todos os acessos. Eles foram investigar, e o que comprovou? Óbvio, o que a gente sempre disse, que nunca teve investigação indevida, não tinha nenhum acesso da primeira instância a dados do ministro do STJ. Quando você vai para a Vaza Toga, é o contrário. Você tem lá os relatórios que saíram do órgão de combate à desinformação do TSE, fraudados, apontando que a origem deles são notícias anônimas, são parceiros, quando está escancarado nessas mensagens legais e legítimas que a origem era o ministro Alexandre de Moraes. Mais ainda, você tem conversas ali que aconteceram, que se tivesse acontecido na Vaza Jato, na Lava Jato, ia cair a República. Os procuradores, os juízes iam ter sido expulsos, está todo mundo preso. Olha, imagine o seguinte, não aconteceu essa conversa na Lava Jato, mas imagine se tivesse acontecido. Imagina se o Sérgio Moro virasse para mim e dissesse, olha, eu quero pegar o Lula, esse Lula é um bandido, faz uma acusação aí contra ele. Imagina aí que eu virasse para o Moro e falasse assim, mas não tem nenhuma irregularidade. E imagina que o Moro dissesse, use a sua criatividade. Não aconteceu na Lava Jato, mas aconteceu agora nas mensagens do Supremo Tribunal Federal. Chamaram Eduardo Bolsonaro de bandido, falaram que o ministro queria pegar ele. O ministro pediu que identificassem posts da roda bolsonarista para ele aplicar multas, direcionando a atuação. E aí, quando ele mandou, ele disse que ele queria desmonetizar a revista de direita chamada Oeste. E aí o funcionário disse, eu não achei nada de errado. A resposta qual foi de um juiz que é braço direito do Moraes foi, use a sua criatividade, ache alguma coisa aí mais ácida, porque o ministro quer assim decidir. Gente, isso é absurdo. Como é que funciona numa democracia? Você investiga um fato, como a gente investigava na Lava Jato, e você identifica quem que é o responsável. Você nunca investiga a pessoa, você investiga o fato. Só como consequência de investigar o fato, você investiga a pessoa. O que a Vaza Toga revelou que o Moraes faz? Ele estabelece os alvos, as pessoas, ele diz, vai atrás de alguma coisa sobre essa pessoa. Isso não pode, isso é perseguição pessoal. E quando é guiada por razões políticas, isso se chama perseguição política. Você falou aí
quando a Lava Jato estava ali em curso, que os procuradores ali da Força Tarefa não tiveram divergência nesse sentido, mas alguns colegas do Ministério Público Federal, da Procuradoria do Ministério Público Federal da União, alguns manifestaram ali algumas divergências em relação à atuação da Lava Jato. A gente só para situar no tempo, talvez alguns pós-Vaza Jato, não sei se alguns antes mesmo da própria operação. Você lembra de algum, Luiz? Mas você... Algum concreto? Porque eu não lembro agora de nenhum concreto. É possível que tenha acontecido, afinal de contas, cada cabeça uma sentença. Mas eu quero saber se alguém que estava na operação, todos independentes, se alguém de dentro apontou alguma irregularidade. E você tinha mais de 60 pessoas só em Curitiba, só no Ministério Público. Aí você tinha outro tanto na segunda instância, outro tanto na terceira, outro na quarta, e ninguém nunca falou que tinha nada de ilegal lá dentro. Pelo contrário. Eu ia perguntar se vocês tiveram resistência por parte de alguns colegas do próprio Ministério Público Federal dentro dessa Operação Lava Jato ao longo do curso, sobretudo pós-Vaza Jato. Não, o pessoal que atuava na operação era um pessoal que buscava a justiça, que sabia como as coisas aconteciam, que estava vendo a distorção que estava acontecendo naquela Vaza Jato, querendo fazer fofoca, bancar de escândalo, como disse um procurador de justiça de São Paulo, o Edilson Molgenô. Quem conhece de investigação criminal e olha aquilo lá, fala, isso aí tudo é balela. Agora, outras pessoas que não atuavam no caso, pessoas de ideologia de esquerda, que você tem em toda a instituição, criticando internamente dos grupos, a gente viu alguma coisa acontecer. Mas eu não lembro de alguém ter vindo a público para fazer uma crítica pública por parte do Ministério Público. Eu não recordo. Se você lembrar, pode trazer aqui que a gente responde. Fazer uma leitura sobre a questão nacional. Naquele momento ali de 2018, da eleição, a narrativa da esquerda era uma narrativa de apontar que o sistema foi montado para deixar Lula na cadeia e eleger Bolsonaro. 4 anos depois, no Brasil, a gente vê uma narrativa diferenciada com a direita dizendo que o sistema foi montado para não deixar Bolsonaro ser reeleito e trazer de volta a figura de Lula para o cenário. Você vê desse jeito, Deltan? Você consegue vislumbrar esses 4 anos de 2018 para 2022 com essas duas narrativas? Você consegue encaixá-las tecnicamente nesse sentido? E nesse sentido aí eu lhe pergunto, você acha que Bolsonaro, por exemplo, errou ao, pelo menos, ensaiar, peitar o sistema agora em 2020 e 2022, obtendo essa resposta? São duas perguntas, né? A primeira é sobre o paralelismo das duas narrativas e a segunda é sobre a conduta do Bolsonaro dele peitar o sistema. Vamos separar as duas, vamos para a primeira. Eu vejo sim essas duas narrativas que você mencionou, mas eu vejo um falso paralelismo entre as duas situações. Por quê? Porque quando você fala da prisão de Lula, quem atuou não foi um órgão político, não foi o Supremo Tribunal Federal, não foi o STJ. Quem atuou foram juízes concursados, foram procuradores concursados da primeira, segunda instância, e depois o caso subiu. E lá no Supremo, no órgão político, que ele foi livrado. Então, quando você olha para a primeira instância, a gente tinha lá 15 a 20 procuradores concursados, todos eles entenderam, é o caso de acusar Lula. Aí você teve um juiz que condenou o concursado Sérgio Moro. Em seguida, mas ele saiu para a política. Mas olha a outra, a juíza concursada Gabriela Hart condenou Lula também. Foi para o Tribunal Regional de Apelação. Os 3 embargadores, no primeiro caso do triplex, condenaram. No segundo caso, do sítio de Atibaia, mudou um dos 3, era uma outra configuração. Os 3, por unanimidade, mantiveram a condenação também. Foi para o STJ. Lá no STJ, 5 ministros, tinha um que estava faltando, 4 ministros de forma unânime. Inclusive ministros colocados pelo Lula e pela Dilma, que se fosse favorecer alguém, ia favorecer ele. Eles vão lá e mantêm a condenação, ou seja, não tem o que você dizer que houve aí é uma teoria da conspiração. Você quer dizer que o sistema conspirou para prender o Lula? Balela. O sistema conspirou para soltar o Lula quando o sistema se assustou com o Bolsonaro. Pronto, aí você chega no segundo ponto. Porque aí quem solta o Lula não foi a primeira instância, não foi juiz técnico concursado. Aí quem solta o Lula foi o Supremo Tribunal Federal, foram os amigos do Lula, que eram já inimigos e tinham medo do Bolsonaro, que, como você disse, estava peitando o sistema. Aí você me pergunta, eu acho que o Bolsonaro errou de peitar o sistema? Sim. Não. Eu quero mais pessoas que peitem o sistema. Porque se você não tiver quem peite o sistema, nós vamos continuar sendo um país de bananeiras. Um país em que os grandes corruptos nos roubam e levam embora. E a gente deixa praticamente cartaz aqui, venham, saqueiem livremente e vão embora. Porque é isso que o país dá, impunidade para os grandes corruptos. Se a gente não tiver quem tenha coragem para enfrentar o sistema, nós vamos continuar tendo um Supremo Tribunal Federal que cerceia a liberdade de expressão, que cala as vozes discordantes, que prende perseguidos políticos.
que acusa, julga, condena, sem que as pessoas tenham foro privilegiado, sem individualização das condutas, como do 8 de janeiro, sem individualização das provas. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas, sim, pelos crimes que elas cometeram, mas não como elas foram, em pacote, sem direito à defesa, sem acesso aos autos. Se a gente não tiver pessoas que peitem o sistema, a gente vai continuar tendo redes sociais banidas, colocando o Brasil do lado de países como Rússia, China, Coreia do Norte, Turcomenistão e Myanmar. Que democracia é essa que bane uma rede social que é usada no Brasil e no mundo? E é usada por pessoas que estão da imprensa, por autoridades para prestar contas à sociedade, por eleitores para cobrar as autoridades. É onde grande parte dos jornalistas e cidadãos, 20 milhões de pessoas, se informam. Que país é esse que aí um ministro não gosta do X, compra briga com o bilionário e, ferindo toda a segurança jurídica, bloqueia as contas de uma outra empresa que tem outros sócios que não tem nada a ver com a primeira empresa, colocando em risco todo o serviço de internet de 90% das localidades da região norte, onde cabos não chegam, a Starlink chega, atendendo hospitais, escolas, e aí ele coloca tudo isso em risco por uma briga pessoal, de modo absurdo. Qualquer jurista que analise isso vai dizer que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é absurda. Nós não podemos ser ditadores, sejam eles com as vestes de político, numa presidência da República, abrindo um tapete vermelho para Nicolás Maduro entrar no Brasil, seja um ditador político igualmente, só que usa toga. Como é que você se posiciona em relação aos reflexos dessa atuação, Nelton? Você teve ali um início, passou quanto tempo ainda como deputado federal? Alguns meses, foi de fevereiro a junho. A junho. Como é que você se sente entendendo que esse combate pode refletir em decisões contrárias nesse sentido? Dá para voltar para a política, dá para fazer política a partir dessa resistência? Não entendi, desculpa, Luiz. Você foi cassado e, naturalmente, não concorda com a cassação. A sua postura continua sendo uma postura de combate combativa em relação a tudo isso. Você tem medo, você tem receio? Como fazer política ainda num cenário como esse? Luiz, olha, eu tenho medo, claro que eu tenho medo. 60% dos brasileiros têm medo de falar o que pensam nas redes sociais, segundo uma pesquisa recente. Por que a gente tem medo? Porque a gente tem um ambiente de violação das regras. Pensa o seguinte comigo. Quando você tem regra, você sabe qual é a linha, você sabe até onde você pode ir e que você não pode ultrapassar uma linha porque aí você corre risco de ser punido. E se você ultrapassar, você tem que ser punido. Por que no Brasil tem medo? Porque não tem mais linha. Acabou a linha. A linha é a vontade de uma pessoa que está careca de saber que vive praticando suas próprias ilegalidades. Não existe mais linha. Aí você tem um ambiente de medo. É claro que eu tenho medo. Agora, ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é você enfrentar os desafios. É você agir independentemente do medo que você tem, defendendo o que é certo. E é isso que eu tenho feito desde o começo. Desde que eu entrei como procurador da República e estava enfrentando os maiores corruptos do Brasil, e todo mundo me falava, Deltan, sai disso, você vai se incomodar, você vai ser perseguido, vai ter retaliação. Você teve convite, se não convite, mas você teve um chamamento, ou uma certa atração de entrar no jogo? Eu disse, vou amenizar aqui, vou acalmar, vou driblar um pouco mais e vou entrar no jogo. Você acha que Sérgio Moro fez isso, por exemplo, e Deltan não fez? Desde a Lava Jato, é claro que o sistema se aproximava de nós, mas o sistema sabe quem que é quem. Eles não vão mexer com quem é louco de cumprir a lei e é louco de enfrentá-los. A gente tinha lá, os procuradores, não era eu, era 15 a 20. Todos nós éramos independentes, a gente tomava decisão coletivamente, em conjunto, reunia numa sala e falava, o que vamos fazer? É isso ou é isso? Todo mundo técnico, todo mundo ético, todo mundo que tem a fonte do sustento da sua família no seu salário, todo mundo com uma carreira respeitada. Pessoas com diferentes visões de mundo, que votaram na esquerda, na direita, no centro. Isso não importava, o que importava era a pessoa buscar justiça. E aí um dia foi um cara do Conselho Nacional do Ministério Público lá em Curitiba, almoçou com alguns de nós e disse o seguinte, olha, por enquanto a gente está lá lutando para barrar as coisas contra vocês, mas olha, vocês têm que me ajudar a ajudá-los. Se vocês querem rir, vocês têm que me fazer sorrir. Essa pessoa disse isso. Essas pessoas que se aproximam, elas nunca falam claramente a mensagem que elas querem passar. Mas eu entendi a mensagem nas entrelinhas. A mensagem que o sistema sempre nos passou é vocês vão mesmo avançar, vocês vão se ferrar, vai perseguir vocês, a família de vocês, o patrimônio de vocês, vão tentar botar vocês na cadeia, vão nos vingar de todos os modos como puder. É o que eu disse, olha o que aconteceu com Marcelo Bretas, afastado da função de juiz há mais de um ano. Olha o que aconteceu com o Eduardo Elrage, punido com demissão, convertido em suspensão, ele que coordenou a Lava Jato do Rio de Janeiro. Olha o que aconteceu com os juízes de Curitiba, está todo mundo sendo perseguido. Agora nós tomamos a firme decisão de seguir em frente e não nos dobrarmos ao sistema.
e vamos enfrentar as consequências, mas vamos do lado de outras pessoas honrosas como nós. Por isso que eu me uni a um time, porque com Andorinha você não vai gerar verão sem bando. Nós precisamos nos unir a pessoas que lutam por honestidade, por competência e que têm a coragem de enfrentar os abusos dos donos do poder. Por isso que eu estou do lado do Marcel Van Hatten, que pediu a CPI do abuso de autoridade. Por isso que eu estou do lado do Eduardo Girão, nesse mesmo time do Novo, que propôs o pedido de impeachment contra o ministro Moraes. Nós só vamos avançar à medida em que mais e mais pessoas se somem a esse time. Por isso eu convido você para uma jornada de transformação que passa pela eleição, mas vai além dela. É uma jornada pelo nosso país. Vamos falar sobre o Partido Novo, mas antes eu lhe perguntar, até antes mesmo de como procurador, embora você tenha entrado muito novo, né, já na carreira do Ministério Público Federal, mas você já acompanhava política, você já tinha um lado, você já votava, enfim, como era a sua relação com política antes da Lava Jato? Luiz, eu adoro que você trouxe essa pergunta, porque ninguém nunca me perguntou isso. E a resposta, eu tenho um pouco de vergonha da resposta. Porque eu era omisso. Eu não sabia o nome de 3 deputados federais do meu estado. Eu não sabia o nome de um senador do meu estado. E eu tinha 34 anos, quando eu entrei na Lava Jato. Eu nunca quis política, nunca quis saber de política. Eu era, assim, um workaholic. Eu virava noites trabalhando, trabalhava finais de semana. Por isso que me chamaram para liderar a Lava Jato. Eu era técnico, eu fui estudar em Harvard, eu escrevia livros, eu me manifestava sempre de modo técnico, eu tinha aversão à política. Agora, eu descobri, várias ingenuidades caíram ao longo da Lava Jato. O que eu descobri é que é a nossa omissão que nos trouxe até aqui. É a gente não agir, é a gente não colocar nossa indignação para fora para trabalhar por nós, que faz a gente viver o mesmo problema de sempre, da velha política. E qual que é o problema que a gente revelou na Lava Jato? O problema é simples. Políticos ocupam posições de poder, indicam para outras posições de poder pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Essas pessoas fraudam licitações, vendem licenças, vendem leis e arrecadam um caminhão de dinheiro que vai para o bolso deles, tirando da saúde, educação, segurança, e uma outra parte é colocada nas campanhas eleitorais porque dinheiro gera voto, seja comprando voto, seja gerando uma máquina de propaganda eleitoral caríssima que mostra, segundo as pesquisas, que quanto mais você investe, maior número de votos recebidos. E quando a gente olha tudo que a gente falou até aqui, Luiz, quando a gente olha que o sistema de justiça não vai dar a resposta que ele espera contra os grandes corruptos, eu quero dizer para você aqui da Paraíba que se você é indignado com a corrupção, se você é indignado com o que a gente viu no Petrolão, com o que a gente viu no Mensalão, com o que a gente viu na Operação Publicano, a resposta não vai vir da justiça. A resposta precisa vir das suas mãos, na urna, votando em quem não é a velha política. Se você viu a Operação Publicano aqui, como é que você vai colocar no poder as mesmas pessoas? Se você vê que existe um esquema de toma lá da cá, um loteamento de cargos públicos por partidos aí que tem 10 partidos apoiadores e vai lotear a prefeitura, como é que você vai votar nos mesmos caras? Você sabe como é que é feita a diferença na política? É feita quando você consegue ganhar o cargo e você coloca pessoas técnicas. O que eu quero dizer com pessoas técnicas? Pessoas que têm conhecimento e experiência para chefiar as secretarias de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura. E quem fez isso, como aconteceu em Joinville, no time do Novo, é só seguir a cartilha. Adriano Silva assumiu Joinville, tornou a cidade a melhor para viver, a terceira melhor para empreender, a 7ª mais segura do Brasil. Zema assumiu Minas Gerais, mais uma vez, sem tomar lá da cá, colocou pessoas técnicas, seguiu a cartilha, diminuiu o crime violento pela metade. Imagine que sonho aqui para Paraíba. Ele conseguiu gerar mais de 900 mil empregos. E olha o sonho maior ainda. Ele fez com que as escolas em Minas Gerais tivessem a melhor média do Enem nos últimos 3 anos de todo o Brasil. Ou seja, ele fez disparar o rendimento escolar dos alunos. Isso pode acontecer na Paraíba, isso pode acontecer em João Pessoa, em Campina Grande, isso pode acontecer em Patos, mas isso depende de você, de colocar gente técnica competente. Aí em Campina Grande nós temos o Bolinha, o Arthur Bolinha, junto Novo e PL. Aqui a gente tem de novo, aqui na capital, juntos Novo e PL, com a dupla Quero-Quero, Queiroz e Queiroga. Vocês trabalharam para que o pastor Sérgio Queiroz fosse o cabeça de chapa? Chegou em algum momento, você conseguiu fazer esse diálogo com o PL, com o ex-presidente Bolsonaro, de que Queiroz fosse o cabeça de chapa, ou vocês nem tentaram isso? Eu vou te dizer o que eu tentei, que eu considerava o ponto mais importante e que a gente alcançou. Eu liguei para o Sérgio Queiroz no começo do ano. Eu disse: Sérgio, eu admiro você, eu respeito você, e o que você quiser fazer na política, eu quero que você saiba que você vai contar com o meu apoio. Seja você ser jardineiro na política, seja você ser vereador, prefeito, governador, presidente da República, porque eu admiro você e a tua trajetória. Eu sei onde está o teu coração. O Sérgio Queiroz é um cara que começou fundando uma igreja de 100 pessoas, expandiu para uma escola internacional, bilíngue,
que hoje tem 850 alunos e tem 1.000 na fila de espera, expandiu para uma faculdade e todo o dinheiro que é gerado, ele não recebe R$1. Ele fundou uma fundação que faz obras sociais e ajuda as pessoas das comunidades de toda a Paraíba, mudando a realidade da vida das pessoas. E não o suficiente, ele está expandindo. E tudo isso com ele sendo procurador federal, já fazendo um serviço público relevante. Gente, você quer alguém melhor do que isso? Alguém que é um Pablo Marçal do empreendedorismo, no sentido de prosperar, só que com toda uma história de fidelidade a princípios, a valores, com o coração no lugar certo. Eu queria o Sérgio Queiroz para me governar minha cidade, o meu país, onde fosse. Então eu liguei para ele e abri meu coração, falei isso. Falei, olha, o novo está aberto para você. Nós precisamos de pessoas como você. Essa é a razão pela qual eu não saí da política. Eu quero levantar pessoas em todo o país para que a gente possa mudar o Brasil. E eu quero apoiar, eu quero sustentar. Ele é a razão pela qual eu estou aqui em Campina Grande, aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba agora, nesses dias. A razão pela qual eu estou aqui é que o Sérgio saiba que ele não está sozinho. Que ele, quando ele dá passos para servir a comunidade, ele vai contar comigo, seja qual for. E aí, foi dentro da liberdade dele, dentro do senso de desprendimento dele, que ele entendeu que era melhor unir a direita aqui em João Pessoa, para que a direita oferecesse uma opção única, para que fosse mais forte, para que chegasse como vai chegar ao segundo turno e para que a direita assuma a prefeitura aqui, para fazer a mesma revolução que fez em Minas Gerais e fez em Joinville. Para fazer a mesma revolução que fez também em outras cidades, onde o Novo assumiu e seguiu a cartilha, a gente teve uma revolução de melhora da qualidade de vida dos cidadãos, e é isso que pode acontecer aqui também. Ô, Deltan, você citou um nome aí que está virando a eleição, virando de cabeça para baixo a eleição em São Paulo e, naturalmente, tem ganhado a atenção da mídia e dos debates políticos. Inclusive, na segunda-feira passada, eu fiz um programa inteiro da Paraíba sobre ele, chama-se Pablo Marçal. Você acha que ele, fazendo uma leitura da direita, você acha que ele é o novo mito da direita no Brasil e deve suplantar Bolsonaro? Qual é a sua leitura muito objetiva sobre isso, Deltan? Eu não acho que ele vai suplantar Bolsonaro. Eu acho que as pessoas se identificam com valores, com causas, com propósitos, e algumas pessoas da direita refletem esses valores, causas e propósitos. O Bolsonaro é uma delas, o Pablo Marçal é outra, e se surgirem outras pessoas que autenticamente defendem valores, propósitos, as pessoas se unem. Não foi por outra razão que quando eu fui condenado em indenizar a Lula, mais de 12 mil pessoas fizeram um movimento que eu nunca vi na história. Em 36 horas fizeram mais de 12 mil depósitos para mim, que superaram R$500 mil. O Pix tinha sido recém-criado e eu não pedi para ninguém. Foi um movimento espontâneo. As pessoas se identificam e quando elas veem você lutando lá na frente por elas e você se machuca, as pessoas dizem: nós vamos estar aqui para te defender, para te apoiar, porque não se trata de você, se trata das nossas causas. E o que eu vejo é que o Pablo defende de modo muito firme valores conservadores, ele defende o empreendedorismo, ele defende o brasileiro que trabalha, e ele tem uma experiência de gestão que fez ele crescer o patrimônio de modo fabuloso, mas em São Paulo, a melhor opção, eu não tenho dúvida nenhuma, é de que é a Marina Helena. Aliás, o próprio Pablo fala isso. Ele fala: ó, se você não gostar de mim, não tem problema, vota na Marina Helena. Ele reconhece o preparo dela, inclusive. Exatamente, ele reconhece o preparo e mais. Além de preparo, você precisa de um time. Você assume, você precisa de secretários bons. E o Novo tem time. Isso faz, a meu ver, a Marina Helena ser, sem dúvida nenhuma, a melhor opção. Agora, o Pablo nos ajudou a desmascarar os erros da esquerda. E o Pablo tem os seus méritos de crescer, de ter uma boa comunicação, de conseguir falar com o coração das pessoas. Como ele falou quando ele mostrou aquela carteira de trabalho, o que ele comunicou ali? O que ele comunicou é: essa esquerda, esse PSOL, são os almofadinhas que ficam defendendo justiça social, mas não sabem o que é o trabalho duro. São pessoas trapaceiras que querem que as pessoas ganhem um imóvel sem trabalhar. Quando ele fez assim com o Boulos, o que ele estava dizendo é: esse cara é um cara impuro. Ele não cuida nem do próprio corpo, comedor de açúcar, ele não cuida da saúde dele, como é que ele vai cuidar da saúde dos outros? E a gente não viu até agora o Boulos apresentar nenhum exame. Se fosse comigo, cara, no dia, eu ia fazer o exame e ia esfregar na cara dele e falar: mentiroso, esse cara não merece estar em São Paulo. Mas eu não vi nenhum exame até agora. Depois, quando ele vai e o Boulos falta um debate e não vai ao debate, e não vão outras pessoas, o Nunes não vai ao debate, ele chama atenção para o aspecto moral disso. Ele consegue conectar com a nossa moral. Ele fala: olha, essas pessoas assumiram um compromisso aqui e não vieram. É como aquele pai de família que abandona você, dona de casa, mãe, que tem que ralar para sustentar o filho, porque ele quebrou o compromisso que ele tinha com você e com a sua família.
Isso conecta com as pessoas. Ele é um excelente comunicador. Eu quero pegar exatamente sobre essa história de conectar com as pessoas e, nesse caso, conectar com o eleitorado, né, de direita e boa parte do eleitorado bolsonarista, inclusive. E vou pegar o exemplo da própria Marina. Num determinado debate, o Pablo Marçal disse assim, olha, Marina, você é mais preparada, você é muito qualificada, mas como é que você vai fazer para entrar nessa disputa se você não é popular, se você não consegue chamar a atenção? E aí o Pablo Marçal me parece que é rei nessa história de você sair da linha, né, um ponto fora da curva e chamar essa atenção. Nesse sentido, a minha pergunta é, para os nomes que estão dentro do Novo, inclusive, os equilibrados do Novo terão dificuldades de se colocar e chamar a atenção e conectar o eleitor de direita, que me parece que tem aí o afã de ser captado, ser conectado com figuras mais à lá Bolsonaro, mais à lá Pablo Marçal. Como é que vocês vão fazer para que figuras técnicas, preparadas, qualificadas, mas não com esse viés desse chamamento todo de atenção que Bolsonaro fez na sua trajetória e agora o Pablo Marçal modernizando, inclusive, com um bom uso das redes sociais. Assim, ou vocês, como Novo, dizem, ó, temos grandes quadros, mas também olhamos aí figuras fora, para além do Novo. Luiz, a gente não vai fazer nada e não precisa fazer nada porque a gente já fez. O Novo, ele teve um aumento de 100% do número de filiados desde que eu entrei no Novo. 100%. Nós saímos de cerca de 36 mil filiados para cerca de 70 mil filiados. E o filiado do Novo, ele contribui com a causa. Ele faz doações voluntárias. Ele sustenta o nosso time. Isso é uma coisa que mostra uma comunidade de pessoas que acreditam nas mesmas coisas. E se você quer fazer parte desse time que defende honestidade, competência e que tem a coragem de enfrentar os abusos dos donos do poder, você vai encontrar o link de filiação lá na minha página do Instagram. Eu decidi me unir a esse time porque é um time de pessoas que amam o Brasil, de patriotas, que decidiu não desistir, que é respeitado hoje muito na direita. Tem pessoas como Marcel Van Hatten, Ricardo Salles, pessoas como Eduardo Girão, pessoas que defendem causas em que eu acredito, a defesa da vida. Foi o único partido que entrou contra a descriminalização do aborto no STF, a defesa da família, é contra a doutrinação ideológica das crianças, contra a ideologia de gênero, que defende o indivíduo e a liberdade, a promoção do emprego, o liberalismo, defende o empreendedorismo, ele defende o combate à corrupção, a contenção dos abusos que acontecem em Brasília. Não só defende a geração de emprego e renda, mas sabe fazer. Zema gerou mais de 900 mil empregos. É a direita que conhece, é a direita que apoia valores e ideias que funcionam na prática. Na área do combate à criminalidade, nós defendemos que todo bandido esteja na cadeia. Somos contra as saidinhas, contra a política de celas abertas que o Lula quer fazer por meio dos indultos agora. Nós defendemos a redução da maioridade penal, o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância. E na área da liberdade de expressão, não só a gente defende a liberdade de expressão e a religiosa, mas a gente ofereceu um projeto anti-censura no parlamento, enquanto eles queriam aquele projeto das fake news, que era um projeto de censura. Ou seja, mais do que falar, nós fazemos em defesa dessas causas. E se você quer lutar por tudo isso, para de lutar sozinho, vem lutar junto com a gente. Dentro de uma organização, dividindo tarefas, organizando os esforços para a gente ter melhores resultados. Vem você também, junto com a gente, para o Novo. O João Amoedo, que foi aí uma das figuras, digamos assim, de início da caminhada do Novo mais ilustres, a partir da disputa presidencial de 2018, já declarou que o Novo tinha virado um puxadinho, ele não usou essa expressão, acho que virou apêndice do PL de Bolsonaro. O que você acha disso? O que você acha de uma declaração, de uma leitura dessa, de que o Novo é um puxadinho do PL de Bolsonaro? O João Amoedo, coitado, ele foi um dos criadores do Novo, ele tem esse mérito, mas depois ele se perdeu. Ele apoiou Lula na última eleição, teve um processo aberto contra ele, de expulsão, e ele acabou saindo para não ser expulso. E agora, em vez de ele apoiar quem defende os ideais do nosso partido, ele foi apoiar a Tabata Amaral. E ele está no Rio de Janeiro, e eu fiquei pensando, coitada da Tabata Amaral. Estava lá, coitadinha, quietinha no canto dela, só fazendo o trabalho dela. E aí ele foi lá e se gruda nela, ruim para ela. Ou seja, não me preocupa o que o João Amoedo fala do Novo. Me preocupa o que o Novo é, o que as pessoas do Novo pensam, onde está o nosso coração. E a gente é muito firme na luta por propósito. Você sabe que eu tinha uma força-tarefa na Lava Jato. E quando eu vou para a política, entro no Novo, eu chamo algumas pessoas para a gente fazer uma força-tarefa, para que a gente possa
liderar, para que a gente possa trabalhar num processo de transformação do Brasil. E hoje eu estou viajando o Brasil para apoiar pessoas que fazem parte dessa força-tarefa, apoiar Todo Novo, que é um time que filtra os candidatos de acordo com aquilo que a gente pensa e acredita, o que é raro, não tem nos outros partidos da direita, do centro. Na esquerda talvez tenha já no PSOL, mas a gente discorda radicalmente do PSOL. Então, eu tenho viajado ao Brasil para apoiar os candidatos do Novo, especialmente aquelas pessoas que eu já tive o prazer, a oportunidade de conhecer um pouco mais e que fazem parte desse time, que é uma força-tarefa para mudar o Brasil. Tá, Deltan Dallagnol falando tudo aqui, abrindo o coração no Frente a Frente. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta aqui fechando esse nosso bate-papo.